Comparação entre as normas. A norma da ABNT, a NBR 9077, regulamenta todas as saídas de emergência em edifícios, sendo de extrema importância a aplicação das normas de forma consistente, evitando ao máximo o risco de acidentes e garantindo evacuações rápidas e seguras em caso de emergências. Enquanto isso, a IN9, Instituto Normativa, tem como objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepção e dimensionamento das saídas de emergência nos processos analisados e fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, CBMSC, no qual a finalidade da saída de emergência na edificação é permitir que a população possa abandonar o edifício com segurança em caso de emergência e o Corpo de Bombeiros acesse a edificação para resgatar as pessoas e combater o incêndio. Esta IN se aplica aos imóveis onde as saídas de emergência são exigidas conforme previsto na IN 1. As exigências contidas nesta IN são devidas para rotas de fuga de edificações, de qualquer ambiente em seu interior até um local seguro, e rotas de fugas de áreas de risco, eventos com delimitações de área e controle de acesso ao público, mesmo que ao ar livre. O CBMSC não fiscaliza escadas, rampas, portas e acessos exteriores a edificações, desde que a área externa se constitua em um local seguro e tenha área suficiente para o fluxo de pessoas, evitando o congestionamento nas circulações internas da edificação, o que comprometeria saídas de recinto, mesmo que corretamente dimensionadas. Resumindo-se, ambas as normas são utilizadas para a regulamentação das saídas de emergência em edifícios, porém a IN 9 é mais completa e rígida, tendo diversos critérios a serem cumpridos, como foram apresentados alguns anteriormente. Contudo, ambas as normas são eficientes e importantes para uma edificação segura referente a incidentes com fogo e fumaça. Tipos de escadas: escada comum ou convencional. As escadas convencionais são aquelas que não têm porta e são encontradas em prédios residenciais de até 4 andares e com área de até 750 metros quadrados por pavimento. Escada protegida ou corta-fogo. A partir desse tipo de escada de emergência, já consideramos que todas as escadas devem ter portas permanentemente fechadas para auxiliar no combate de proliferação do fogo e que a fumaça entre nas escadas. As portas resistentes ao fogo devem ser pintadas com tinta intumescente e os dispositivos devem ser mecânicos ou automáticos de modo a permanecerem fechadas, mas destrancadas. As escadas com portas resistentes ao fogo devem ser instaladas em prédios residenciais de 5 a 8 pavimentos e com área de até 750 metros quadrados por pavimento. Em escolas, a partir de 3 andares, hospitais e boates, por exemplo, também devem ser instaladas. Escadas enclausuradas. As portas corta-fogo que dão acesso às escadas são feitas de metal e enchimento de material que evita a propagação do fogo, da fumaça e do calor nas escadas de emergência. Essas portas devem ser submetidas à manutenção periódica, também sempre mantidas fechadas, mas nunca trancadas, e devidamente sinalizadas, indicando que ali existe uma rota de fuga em caso de emergência. As escadas com porta corta-fogo devem constar em prédios residenciais de 9 a 18 pavimentos e com área de até 750 metros quadrados por pavimento, também em escolas a partir de 3 andares, hospitais e boates, por exemplo. Escadas enclausuradas à prova de fumaça. As escadas com antecâmara têm o objetivo de serem ventiladas por um duto de extração de fumaça para facilitar a saída da fumaça. O duto inicia no pavimento mais baixo e termina acima da cobertura. Por isso, as escadas com antecâmara são chamadas escadas de à prova de fumaça. As escadas com antecâmara devem constar em edificações com 19 a 40 pavimentos e com área de até 750 metros quadrados por pavimento. Acima de 40 pavimentos, o CONCIP diz que devem ser construídas 2 escadas com antecâmaras. Escadas pressurizadas. Pressurização de escadas de incêndio é muito importante na segurança das edificações e tem como objetivo manter o ambiente livre de fumaça e de gases tóxicos. Em caso de incêndio, a ventilação mecânica da escada pressurizada impede que a fumaça se propague
e assim facilita a saída das pessoas e evita as possíveis intoxicações que podem até levar à morte por asfixia. É claro que edifícios são construídos para não ocorrerem incêndios. Apesar disso, é necessário estar preparado para caso eles venham a acontecer. Prova disso são as exigências do Corpo de Bombeiros a respeito da necessidade de rota de fuga bem sinalizadas e escadas de incêndio que ofereçam segurança para que as pessoas evacuem o local. Dimensionamento. Largura das saídas de emergência. A largura das saídas é definida a partir da quantidade de pessoas que irão transitar por elas. Para isso, é necessário analisar alguns critérios. Os corredores são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população. As escadas, rampas e descargas são definidas a partir do pavimento que o comporta o maior número de pessoas, determinando as larguras mínimas para os outros pavimentos, considerando o sentido de saída. A fórmula que estabelece a largura das saídas de corredores, escadas, descargas, entre outros, é N igual a P sobre C, onde N é o número de unidades de passagem, P é a população conforme o coeficiente da tabela acima, o C é a capacidade da unidade de passagem conforme a tabela acima. Uma observação: a largura mínima de uma passagem é de 0,55 metros, onde C é o número de pessoas que passa por uma unidade em 1 minuto. E a largura mínima da saída é a multiplicação do N por 0,55 metros. Dimensionamento dos degraus. Quantos degraus a escada deve ter? Primeiro é preciso fazer uma conta para saber o mínimo de degraus que a escada vai precisar. Para calcular, basta dividir a altura total em metros por 0,18, já que cada degrau só pode ter no máximo 18 centímetros de altura. É importante lembrar que, nesse caso, a altura total não é medida do piso ao teto, e sim do piso de baixo até o piso de cima, que é a distância total que a escada precisa atender. O tamanho do patamar. Se ela precisar ter um patamar, que é a área de descanso entre duas partes de uma mesma escada, essa área precisa ter a profundidade igual ou maior à largura de lances. A largura considerada mínima é de 80 centímetros, para garantir uma boa circulação. O patamar conta como mais um degrau no final dos cálculos, e se existir pouco espaço, podem ser feitos no máximo 4 degraus em cada patamar quadrado, fazendo a curva. Comprimento mínimo da escada. Com isto, é possível calcular o comprimento mínimo que a escada precisa ter, multiplicando o número de degraus, obtido por pelo menos 0,25, que é o comprimento mínimo de cada um deles. A medida resultante é a extensão total da escada, caso ela seja reta, mas se não existir espaço livre para a criação de uma escada direta, sem curvas, a área deve ser analisada para estudar a melhor forma da escada a ser executada. Algumas opções são as escadas em U ou em L. A helicoidal, que é a conhecida como caracol, ou então a versão reta com degraus alternados.